Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz. E no vídeo de hoje eu vim facilitar a sua vida, essa é a minha proposta. Um dos maiores memes que a gente encontra sempre pela internet é o famoso "estou há 3 horas procurando o que assistir na Netflix". Esses dias eu ri muito com o meme que o cara falou: bom, vou lá fazer minha pipoca para eu comer ela enquanto eu procuro o que assistir na Netflix. Eu sei que às vezes a gente tem muita opção e parece que nenhuma opção acerta exatamente no que a gente quer assistir naquele momento. Às vezes a gente quer uma coisa mais levinha, às vezes a gente quer algo que dê um pouquinho de susto, às vezes a gente quer algo mais romântico, não sei, escolha. Então, com o objetivo de facilitar a sua vida, eu trouxe pra vocês 10 dicas de séries ou minisséries que eu super indico e recomendo na Netflix, que eu acho que todo mundo deve dar uma chance e começar a assistir agora, neste exato momento. Algumas são mais puxadas pro romance, outras são mais puxadas pro lado do terror ou até mesmo do suspense, da ação. Ou seja, tem para todos os gostos. Eu busquei fazer uma seleção que eu realmente tenha gostado bastante de assistir e que eu acho que pode te agradar. Então, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, deixe o seu joinha nele, se inscreva no canal. Algumas das minisséries ou séries que eu vou indicar pra vocês aqui, eu já fiz vídeo falando um pouco mais detalhadamente sobre a história. Então, sempre que for o caso, eu vou deixar linkado no card aqui em cima o vídeo onde eu explico com mais detalhes sobre o que é a trama, o que acontece, etc, etc. Até porque esse vídeo, a proposta dele é ser bem rapidinho, é só te dar um contexto do que acontece em cada uma dessas séries que eu vou indicar pra vocês. Então deixa seu joinha, se inscreva e vamos começar. A minha primeira dica pra vocês é Romance is a Bonus Book. Como vocês sabem, eu venho gostando bastante de dorama e eu acho que dorama é um tipo de série que é muito menosprezado por muita gente, simplesmente por uma questão às vezes de um certo preconceito, às vezes a pessoa não é familiarizada com o idioma e aí acha difícil assistir legendado. Eu sei que alguns dramas têm a versão dublada, mas eu sei que tem gente que, assim como eu, não gosta muito de assistir conteúdo dublado, e aí na hora de ir lá assistir o drama acaba achando o idioma um pouco confuso, acaba não conseguindo se identificar. Eu sei porque isso aconteceu comigo também. Eu tentei assistir drama diversas vezes e nunca dava certo. A questão é que você precisa se identificar com a história que está sendo contada. E hoje eu trouxe nessa minha lista, tem pelo menos 2 dramas que eu me identifiquei muito e foram os 2 primeiros dramas que eu assisti quando eu entrei para esse universo. Um deles é Romance is a Bonus Book, que se você me acompanha aqui no canal, você sabe que não é novidade pra ninguém o quanto eu amo essa história. Em Romance is a Bonus Book, a gente acompanha um casal de amigos, que eles são assim, melhores amigos a vida toda, e a nossa protagonista, ela é a Dani. A Dani, ela se casou quando ela era muito jovem, o melhor amigo dela sempre foi apaixonadíssimo por ela, mas ele nunca falou pra ela o que ele sentia, ele sempre deixou ali, né, no escondidinho, vai que um dia ela percebe, só que ela acabou casando com outro. E o casamento dela deu certo durante alguns anos, no entanto, ela foi, além de ter sido traída pelo marido dela, o marido dela perdeu todo o dinheiro dele. Ou seja, ela acabou ficando sem marido e sem dinheiro. E a filha dela estuda fora do país, porque ela achou melhor assim, porque a filha dela estava sofrendo bullying na escola, por conta de toda a situação da família, etc, etc. E ela acaba meio que morando na rua, até porque ela não tem um puto pra chamar de meu. Ela tá procurando vários empregos, só que nenhum emprego aceita ela, porque ela ficou muitos anos parada na carreira dela, porque ela decidiu cuidar da família dela. Então esse é um ponto que é bem discutido, inclusive de uma forma muito leve, mas ainda assim é discutido. E ela começa a perceber que na carreira dela, ela tá estagnada e ela não vai conseguir uma oportunidade ali. Tem uma parte de comédia muito legal, porque sem que o melhor amigo dela saiba, o melhor amigo dela não faz ideia do que tá acontecendo. Sem que ele saiba, ela diz pra ele que vai contratar uma diarista pra trabalhar na casa dele. E ele aceita. Ele nunca conhece essa diarista. Ele acredita que é uma diarista aleatória, porque foi ela que indicou, mas na verdade é ela que tá trabalhando pro melhor amigo dela, porque ela não quer contar pra ele a situação que ela tá vivendo. Eventualmente, é claro, ele acaba descobrindo, os dois acabam morando juntos, ela não sabe o que ele sente por ela gosta muito dele, mas como irmão, assim, ela não tem esse olhar pra ele como se ela estivesse vendo um crush e tal. E eventualmente ela descobre que na empresa onde ele trabalha, que é uma editora de livros, estão precisando de pessoas pra trabalhar que não têm escolaridade nem formação, e ela decide rasgar toda a formação dela pra ela começar do zero. Então é um drama que fala muito sobre você às vezes ter que dar um passo pra trás pra você poder seguir em frente. É uma carta aberta de amor aos livros. Se você gosta de ler,
com certeza vai pegar assim, ó, no seu coração e vai querer te levar pra casa, porque essa história é incrível. E parece que é uma trama levinha, realmente é uma trama levinha, mas ela ainda assim emociona, tem bastante profundidade, não é nada muito superficial. Então, com certeza é uma dica que eu recomendo muito se você gosta de romance e tá pensando aí em dar uma chance pra começar a assistir K-drama. A minha segunda dica é uma minissérie da Netflix que se chama Chamas do Destino. Também já falei sobre ela aqui no canal. Essa história é muito interessante porque ela é inspirada em uma tragédia real, um incêndio que realmente aconteceu em um bazar que era destinado a pessoas da elite, matou muitas mulheres esse incêndio. E a série pega esse ponto de partida para nos apresentar a história de 3 mulheres. A Adrienne, que vive com o marido dela, que é um cara extremamente influente e rico, mas é extremamente abusivo no casamento. Ela tem um amante, inclusive, com quem ela gostaria muito de conseguir fugir, só que ela não consegue largar o marido dela porque o marido dela usa a filha dela como peão para fazer com que ela continue presa naquele casamento. A segunda delas é a Alice, que é uma garota também da elite, bem rica e tal, que tá prestes a se casar, que tá noiva de um cara, e esse cara é um tremendo bundão. Ela não tem certeza se é exatamente a pessoa que ela quer ter ao lado dela, mas é a pessoa que tá tendo ali. E por fim nós temos a Rose. A Rose, ela é empregada e ela tem um marido que ela ama, que ela é extremamente apaixonada, e ela tá juntando dinheiro para em breve conseguir ir com ele para os Estados Unidos. As 3 estavam presentes no incêndio. A Adrienne, no caso, ela não chegou a entrar dentro do bazar, então ela viu o incêndio de fora, mas ela usa desse incêndio para poder fingir a morte dela, como se ela tivesse morrido lá dentro, para ela poder se livrar do marido dela. O problema é que ainda tem a questão da filha, né? Ela não vai conseguir ficar afastada da filha dela por muito tempo. A Alice quase morre, isso porque o namorado dela, o noivo dela, é um bundão e deixa ela pra trás, e ela acaba sendo salva por um cara chamado Victor, e esse cara, além de ser pobre, ele é anarquista, e vocês já sabem que eventualmente vai ser o novo casal dessa história. E por fim nós temos a Rose, que é a história mais bizarra que temos aqui dentro dessa história, porque ela fica gravemente ferida nesse incêndio, e ela é meio que dada como morta pro marido dela, assim. Só que a verdade é que ela é meio que raptada por uma mulher rica que perdeu a filha nesse incêndio e não quer admitir isso por umas questões financeiras, e ela pega a Rose e faz a Rose passar pela filha dela. É uma maluquice, mas é maravilhoso, a ambientação é muito boa, te transporta realmente para aquele lugar, as atuações são bem convincentes, então eu super recomendo. Número 3, a minha dica para vocês é Kingdom. Essa daqui eu recomendo para qualquer pessoa, mas Jussara, eu não suporto zumbi. Anjão, você vai gostar de Kingdom. Não interessa do que você gosta, do que você não gosta. Kingdom é universal, porque Kingdom é uma série que poderia muito bem estar passando no cinema. Ela é extremamente bem feita. Ela conta a história de um príncipe herdeiro que é enviado meio que numa missão para poder descobrir o que está acontecendo na região ali, porque tá tendo uma praga que está matando várias pessoas, etc, etc. E ele vai investigar, e é quando ele descobre que se trata de uma horda, né, um surto de zumbis que está assolando ali o país. E cada vez mais pessoas estão sendo transformadas, e ele tenta descobrir como é que nascem esses zumbis, o que está causando isso, como que eles funcionam, como sobreviver e como se livrar dessa praga e tal. A série acho que já tem 2 temporadas, se eu não me engano, que a minha memória, gente, é falha. Eu já assisti tudo, mas eu não lembro exatamente. Eu acho que é 2, a gente vai pra terceira, se Deus quiser, que estou esperando aqui a Netflix renovar essa série, por gentileza. E a gente teve já também um filme que é um especial para poder dar mais contexto ainda para esse universo. Gente, a trama é fantástica. Eu sou completamente apaixonada por zumbis, então eu sou levemente suspeita. O que mais me deixou feliz é que a gente tá tendo zumbis dentro de um contexto de época, o que para mim é algo novo, mas vai muito além disso. Os zumbis, eu diria que eles ficam meio que em segundo plano, porque aquele plano de frente que a gente tem mesmo é uma questão mais política, é uma questão de politicagem que tá acontecendo ali, quem é que vai ficar no poder e toda aquela história. Então é maravilhoso, eu recomendo de olhos vendados Kingdom pra qualquer pessoa. Dica número 4 que eu tenho pra vocês é Tempos de Guerra, que é meio semelhante com Chamas do Destino. As duas têm uma pegada, eu não vou dizer que a história das duas é parecida, mas é que quando você assiste uma, automaticamente você vai querer assistir a outra, é uma coisa meio que puxa. Em Tempos de Guerra nós temos a história de algumas enfermeiras que elas vão para a linha de frente de uma guerra para cuidar dos feridos dessa guerra. Inicialmente elas vão ficar bem afastadas de onde realmente está acontecendo a treta, mas
eventualmente a guerra vai até elas, e para muitas ali, elas estão trabalhando nessa área pela primeira vez, então elas vão enfrentar pela primeira vez uma guerra de verdade, ver os feridos e ter que lidar com toda aquela situação. E junto com isso, como é um drama de romance e tudo mais, a gente tem a história de algumas mulheres e os seus relacionamentos. Então é uma trama meio agridoce, ao mesmo tempo que a gente tem gente morrendo de um lado, a gente tem, né, um romance acontecendo do outro. Eu confesso pra vocês que o final é um pouco corrido, porque é uma minissérie. Muitas pessoas acham que vai ter uma segunda temporada. Não tem segunda temporada, é uma minissérie. A proposta dela foi lançada na época, se eu não me engano, como minissérie mesmo. Eu preciso lembrar porque eu não tenho certeza disso, mas eu acho que foi desde o início lançado como minissérie. E o final é um pouquinho corrido, mas a história termina fechadinha, pode agradar algumas pessoas, pode não agradar tanto, mas no geral o fechamento da história convence, é um fechamento bom. E eu acho que vale toda a experiência de você assistir a temporada. Até hoje não teve uma pessoa que se arrependeu de assistir, assim, que eu conheço. Algumas só falaram, poxa, se tivesse uma segunda temporada, eu ia continuar assistindo. Mas do jeito que terminou, tá bom. E eu recomendo porque eu gostei bastante, me diverti muito assistindo. Então fica a dica pra vocês. Dica número 5, se minha conta está correta, é Noite Adentro, que eu fiquei surpresa de saber que a segunda temporada já tá batendo na minha porta. Eu não sabia nem que ia ter segunda temporada. Ah, Jussara, porque não precisava? Não precisava ter uma segunda temporada, a história é interessante, mas é porque sabe aquele tipo de série que você assiste e quando termina você fala, ok, se tiver segunda temporada, vou super assistir, mas se não tiver também pra mim, eu tô satisfeita com o que eu vi até aqui? O que acontece em Noite Adentro? A gente tem a história inteira acontecendo praticamente dentro de um avião. E esse avião, ele foi sequestrado por um cara. Um cara armado no avião começa a querer mudar a coordenada ali do avião, levando o avião noite adentro, como diz o nome mesmo. E o que parece ser um sequestro que poderia colocar a vida dos passageiros em risco é, na verdade, uma tentativa de salvar a própria vida dele, né? O sequestrador tentando salvar a própria vida dele e de como salvar a vida ali dos passageiros. Porque o que tá acontecendo? Por um problema aí científico que eu não vou saber explicar pra vocês, o Sol deu pane e a radiação que está chegando junto com a luz solar vai simplesmente matar todo mundo que estiver em terra. Ah, Jussara, a solução então é só ficar dentro de casa na sombra? Não adianta, já ultrapasse seu teto, ultrapasse sua parede. Realmente existe uma única forma de você se defender, que envolve água, enfim, eles vão te explicar certinho na série. Ele embarcou nesse avião de noite e ele quer continuar na noite. Ele não quer pegar a luz do dia porque ele sabe que se o sol bater nele, ele vai acabar morrendo. Ele tem essa informação privilegiada. Então no início as pessoas ficam tipo, esse cara tá maluco, mas logo todo mundo consegue entender que ele tá falando a verdade, porque em alguns lugares o sol já nasceu e a coisa pegou fogo. Então o nome da série Noite Adentro é basicamente isso, é porque eles vão perseguindo a noite para poder sobreviver. E o legal é que, assim como em Kingdom, que a gente tem lá, né, os zumbis meio que no plano de fundo, a gente tem também o sol meio que no plano de fundo, porque o que a gente tem de interessante aqui é ver como o ser humano reage em uma situação de necessidade. Algumas pessoas pensam em coletivo, outras pessoas pensam apenas em si mesmas, e é ali que a gente tem toda a treta acontecendo. Então se você gosta de ação, dessa coisa de adrenalina, eu acho que Noite Adentro pode te agradar bastante. Próxima dica que eu tenho pra vocês é Sex Education. Eu sei que essa é uma série já muito falada, algumas pessoas já devem conhecer de nome, mas eu também sei que muita gente não dá chance pra Sex Education, porque não consegue entender qual é a dessa série. Olha pra ela e fala, não sei se quero um bando de adolescente falando sobre sexualidade, será que eu quero assistir isso? E eu digo pra você que você quer. Essa série é divertidíssima, ela é sobre um garoto que ele é virgem e ele é filho de uma mãe que é terapeuta sexual. Então ele entende muito do assunto, ele entende muito, por exemplo, do corpo feminino, de como as coisas funcionam, mas ele nunca realmente praticou. E, inclusive, ele tem um bloqueio que impede ele de se satisfazer ali, entendeu? Então é muito engraçado porque, ao mesmo tempo que ele tem todas as cartas na mão para poder tirar vantagem disso, para poder ser um adolescente já, né, um pouco mais avançado nessa questão de puberdade, isso faz com que ele fique cada vez mais para trás. Até que uma menina no colégio percebe que ele entende do assunto. E ela decide fazer uma grana com isso, fazendo ele virar terapeuta dos alunos da escola. Então ele começa a oferecer dicas de relacionamento, a respeito do corpo das pessoas e tudo mais, e as dicas são boas, eventualmente as dicas realmente funcionam, só que ele mesmo não manja nada, ele só tá repetindo ali o que ele estudou, o que ele ouviu a mãe dele falar e tal. É muito maravilhoso e parece que é algo muito superficial, que, ai meu Deus do céu, adolescentes. Só que não, a série pega em pontos importantíssimos, ela trata de assuntos que são relevantes,
que são sérios, mas de uma forma muito divertida. O elenco é fantástico, a série é colorida, é simplesmente incrível. Então eu vou recomendar sempre que eu puder, assista Sex Education, você não vai se arrepender. Minha próxima dica pra você é de novo uma minissérie, Godless. Eu vou sempre recomendar essa minissérie, sempre que eu tiver a chance de recomendar ela, porque eu sempre acho que as pessoas estão perdendo a oportunidade de ver essa série magnífica. Eu sou completamente apaixonada por ela. Como eu falei, é uma minissérie e a história gira em torno de uma cidade que, por conta de um acidente numa mina, acabou ficando sem homens. Praticamente tem, tipo, sei lá, 10% da cidade é homem, o resto é tudo mulher. Então as mulheres tiveram que assumir o controle dessa cidade, tomar conta ali, fazer as coisas acontecerem, e elas estão mandando super bem. Só que tá vindo uma ameaça enorme para a cidade, e essa ameaça já veio dizimando outras cidades que tinham homens para defender essas cidades. E tá vindo em direção a elas, que é um cara chamado Frank Griffin, e ele é simplesmente assim, ele é um gangster, ele sai matando todo mundo, e ele tá atrás de um cara, e esse cara está hospedado ali na vila delas, na cidade delas. Ou seja, o problema tá vindo de caminhão, melhor, de cavalo, em direção a elas, e elas precisam dar um jeito de se defender. A história é muito boa, o roteiro é muito bem amarradinho, as relações são muito bem trabalhadas, é muito gostoso de assistir, o episódio passa voando, a fotografia é maravilhosa, então se você quer uma dica de minissérie boa pra você assistir, assista Godless. Minha próxima dica pra vocês é Tribes of Europa. Essa eu também já fiz vídeo aqui no canal, vou deixar tudo linkado no card aqui em cima, gente. Essa série, eu tô esperando a Netflix renovar ela. Embora a Netflix ainda não tenha dado o cartão verde pra gente poder, né, ficar um pouco mais tranquilo e saber que vai ter segunda temporada, eu ainda acho que vale a pena você assistir, mesmo que a série não seja renovada, porque a primeira temporada foi show de bola, incrível e maravilhosa. Um apagão na tecnologia faz com que a humanidade volte à estaca zero. E a gente acompanha mais ou menos o continente europeu, que eles chamam de Europa dentro da série, onde nós temos os povos divididos em tribos. Nós temos uma tribo que gosta mais de ficar na deles, nós temos uma tribo que ainda está funcionando como no passado, nós temos uma tribo que está funcionando como gangsters e whatever. Eu vou passar bem o pano por cima mesmo, só para vocês poderem entender como que funciona a situação. E a gente tem 3 irmãos que eles viviam numa tribo que era super paz e amor e gente boa, e a gente não quer treta com ninguém, só que eles acabam envolvidos numa trama ali que faz com que toda a tribo deles seja dizimada e os 3 acabem se separando. Cada um deles vai para uma tribo diferente, é arrastado para uma tribo diferente. E todas essas tribos, elas querem a mesma coisa, assumir o poder. E para assumir o poder, eles precisam de um tal de um cubo, e esse cubo acaba ficando com um desses irmãos. Então agora eles precisam tentar sobreviver à situação que eles estão vivendo ali e se reencontrar em algum momento, porque cada um deles foi para um lado, eles são muito unidos e eles precisam se reencontrar, mas antes disso eles vão ter que comer o pão que o diabo amassou. E eu super recomendo, gente, foi a melhor temporada que eu assisti nos últimos tempos, assim, dessa pegada, sabe? É uma coisa meio parecida com The 100, só que pra mim, na minha opinião, é extremamente melhor, então fica a minha dica pra você, Tribes of Europa. Próxima dica, Love, Death and Robots. Essa daqui eu recomendo pra você que tá aí de boa e você só quer uma série de plano de fundo pra passar, que você acha que você nem vai prestar atenção, mas você vai acabar olhando assim falando, isso é muito interessante. Love, Death and Robots é uma série que funciona como uma série antológica. Cada episódio conta uma historinha bem curtinha de animação, cada animação tem o seu próprio estilo e a proposta é completamente aleatória, a gente sempre tem robô, a gente sempre tem uma história meio louca sendo contada, enfim. Só que é muito gostosinho porque você tem vários episódios que são histórias curtinhas, com animação. Uma animação às vezes você não vai gostar tanto, a outra você já vai gostar bastante, e você vai poder sempre olhar e falar, esse episódio foi incrível, esse episódio nem tanto, mas tá tudo bem, vou pro próximo. É divertido de assistir. Eu acho que eu colocaria essa série talvez pra assistir na hora do almoço, sabe naquela pausa do trabalho, que você só quer uma coisa rapidinho pra você poder acompanhar enquanto você tá almoçando? Eu acho que é assim que eu assistiria Love, Death and Robots. A segunda temporada foi incrível, tem um episódio que me lembra muito um filme do King, que foi o meu favorito. Depois eu compartilho com vocês se vocês quiserem. E por fim, a minha última dica pra vocês é Ragnarok, que também é uma série que eu sinto que muita gente conhece, mas nem todo mundo tá disposto a assistir, e é uma das minhas queridinhas dentro da Netflix, então se você gosta da minha dica, já leva essa dica a sério e começa a assistir Ragnarok. Como o nome mesmo já fala, a gente lida com deuses, né, com a mitologia nórdica. Nós temos uma mãe e 2 filhos, que já são ali na casa de adolescente para adulto,
que eles se mudam para a cidade da infância deles, nenhum dos dois está muito feliz com essa ideia, e quando eles se mudam para lá, eles descobrem que a cidade, apesar de ficar numa região que tem uma natureza muito belíssima, tem uma empresa que polui bastante a cidade e que, inclusive, chega a prejudicar a saúde de algumas pessoas. E quando eles chegam lá, um dos irmãos acaba sendo despertado e ele começa a se lembrar ou se tornar Thor. Pois é, e se a gente tem o Thor, você já pode imaginar quem é o irmão dele, né? E basicamente a ideia é que ele precisa recuperar a memória, ele precisa se tornar o Thor para ele lutar contra os gigantes, que são aqueles que estão poluindo e estragando o meio ambiente, etc, etc, que são meio que os reizinhos ali daquela cidade. Eu super recomendo Ragnarok, gente. É uma das minhas séries favoritas. Cada episódio eu assisto assim numa tranquilidade, é muito gostoso de assistir. E o ator que faz o irmão ali, que é pra ser o Loki, pitelzinho, chuchuzinho, é muito, muito Loki. Inclusive, eu acho que quando ele tiver um pouco maior, ele pode fazer o personagem nos cinemas, porque, ó, ele manda muito bem. Então essas são as minhas 10 dicas de séries e minisséries pra você assistir na Netflix. Se você já assistiu alguma dessas, deixa aqui nos comentários qual que é a sua favorita. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!